Então, começando a primeira ferramenta que a gente vai usar, a ferramenta laje, é uma sugestão, porque na verdade não tem uma ordem exata por onde começar, tu pode fazer como achar mais conveniente. E eu vou iniciar por uma laje do pavimento térreo. E essa laje eu vou definir aqui nos parâmetros que, como a minha laje é retangular, método de geometria retangular, eu não vou mudar muita coisa aqui. A única coisa que eu vou definir que o material é concreto armado estrutural, tá? E aí cuidem que tem diversos tipos de concreto. E se você começa com um concreto em alguns elementos, seria bom que continuasse com os outros com o mesmo material. Não confundir, se coloca uma laje de um pavimento de concreto armado estrutural e depois outra em concreto estrutural, isso mais adiante vai gerar uma certa incoerência interna no desenho, então no projeto, enfim. Então, sempre tentar escolher bem o material, porque tem muitas variações de um mesmo material, né? E a espessura da laje. Eu vou deixar 0,15, 15 centímetros, porque eu já estou prevendo as camadas de revestimento. Embora aqui eu esteja dizendo que essa laje é de concreto armado puro, mais adiante eu posso especificar isso, que dentro dessa laje 15 eu tenho outras camadas. Então, eu já posso prever que no final, a medida toda da laje, inclusive revestimentos, vai ser isso. E aí, então, basta a gente, né, definir a dimensão. Aqui no meu caso, eu vou fazer... Depende muito, de, assim, no meu projeto não vai fazer muita diferença se eu começar a desenhar por dentro da parede ou por fora. Tá? E mesmo que fizer mais adiante diferença, eu posso alterar isso, eu posso editar. Então, por enquanto, eu vou fazer por fora. Ponto inicial, ponto... Opa, ó, você viu que já saiu, ó. A questão da precisão até foi bom que aconteceu, porque daí a gente pode fazer correções. Para corrigir, só ficou esse lado, né, que saiu da linha, então eu vou selecionar e aí eu clico mais uma vez uma aresta e eu peço para mover a aresta. Mover desse lado, mover desse outro e agora sim, ficou com precisão, tá? Suponhamos que eu queira mais adiante mover todas as arestas para dentro da parede. Bom, eu seleciono a aresta e aí eu sempre vou procurando qual ferramenta que vai ser mais adequada para cada situação, né? Aqui, por exemplo, a gente tem essa ferramenta afastar todas as bordas, que seria apropriada, tá? Ó, vê que a necessidade de se ter um zoom, né, para que fique bem no lugar. A questão da precisão é bastante importante. Tá, eu vou, por enquanto, deixar tudo aqui nessa posição. E algumas situações que vão surgir aqui no meu caso, essa laje aqui, ela aparentemente é muito simples, porque é uma laje bem inteira, assim, retângulo, quadrada, né? Mas eu tenho um recorte nela, porque tem uma escada aqui. Então, eu vou fazer um buraco nela. Para isso, é o mesmo procedimento. Eu seleciono a laje, clico, por exemplo, numa aresta, né? E aí vão ter algumas opções de edição. O que vai me interessar agora é esse menos aqui, subtrair o polígono. Eu vou fazer um buraco na laje. Então, eu venho aqui e desenho qual que é o polígono que eu quero extrair. No caso, vai ser esse aqui, ó. Fiz o buraco. Se por acaso você não estiver enxergando muito bem o rastreamento, preferir deixar ele um pouquinho mais visível, você pode vir aqui em rastreamento, né? E deixar tramas e zonas transparentes. E aí você vai enxergar um pouquinho melhor. Tá? Até também acho que seja interessante a gente diminuir um pouquinho a cor desse laranja para não confundir. Ficar um pouquinho mais leve do rastreamento. Bom, agora já tem minha laje furada, né? Tá aqui. E vocês estão vendo essa modulação? Seria importante a gente acrescentar essa modulação para a laje. Já podemos deixar isso definido, ela pode já ter essa configuração nessa planta. Então, para isso, eu seleciono a laje
Selecionar aqui pela aresta. E aqui nas configurações, tem a configuração de planta e corte. Eu posso dizer que em vez de trama vazia, ela vai ter uma trama de grelha 1 por 1, porque é uma grelha quadrada. E aí a gente já visualizou aqui, ela já está visível na planta. Só que vocês percebam que ela não está bem localizada, a gente teria que mover ela. E para isso, então, é no mesmo lugar. Eu venho aqui em orientação da trama e peço para que seja vinculado à origem da trama. E aí, agora sim, ficou perfeito. Eu poderia também mover por esse ponto quente aqui, tá? Se, por exemplo, fosse necessário ajustar, aqui não foi necessário, já caiu automaticamente no local correto, vocês poderiam fazer isso através dessa... clicando ali nessa flechinha que apareceu, tá? Bom, agora basta repetir o processo para os demais pavimentos. Eu vou ir aqui no pavimento subsolo. Inclusive, se eu quiser usar a mesma configuração que eu usei nessa laje, eu posso utilizar a pipeta e extrair as configurações dessa laje e aplicar. Então, a partir desse momento, a próxima laje que eu desenhar vai ter as mesmas configurações daquela. A laje do meu pavimento subsolo, ela vai ser simplesmente embaixo aqui, ela vai ficar bem embaixo da cozinha, do lavabo e da escada. Vai ser só um pequeno retângulo. Então, eu posso vir aqui e, utilizando o mesmo método de geometria, aí vocês percebam que nesse caso a posição aqui da grelha, da laje, não ficou bem ajustadinha. Então eu vou vir aqui, eu vou selecionar essa flecha e vou mover ela até um ponto de origem da grelha. E agora sim, agora ela está coerente. Nesse caso, eu vou fazer com que essa grelha, essa laje vai sair um pouquinho para fora, tá? Então eu vou fazer aquele esquema de afastar todas as arestas. Vou afastar elas um pouquinho. E por fim, eu vou fazer a laje da cobertura. A minha cobertura, ela vai deixar o pátio sem descoberto, só um trechinho aqui, vai ser meio módulo para dentro, e o resto tudo vai ser alinhado com as paredes externas. Então, para delimitar isso aqui, eu posso usar uma linha guia. Então, eu vou habilitar aqui a ferramenta de linhas guias e vou criar linhas de referência para me facilitar o processo de desenho da laje. Então, eu vou colocar 2 linhas aqui e aí eu vou pousar o mouse sobre essa linha. Quando aparecer esse símbolo aqui, esse círculo laranja, eu vou clicar nele e vou direcionar para um dos lados para mover. E aí vocês veem que aparece a distância ali, né? Aí eu vou digitar o valor que eu quero. Eu sei que esse módulo tem 1 metro, eu vou digitar meio metro e largar, tá? E digito e largo. A mesma coisa aqui. Aí eu digito 0,5 e largo. Bom, agora eu já tenho a referência aqui para o desenho. E aqui, vou botar mais uma linha que está sumida. Tá. A minha laje de cobertura, ela vai ser um pouco diferente das outras, porque ela tem que ter uma camada mais espessa, não só de revestimento, ela vai ter a impermeabilização. É uma laje exposta às intempéries. Então, por isso, eu vou fazer... e além disso, ela tem uma geometria diferente. Eu vou ter que usar um método de geometria, tá? De poligonal, porque ela é um formato de L. E
No caso aqui, ela não vai ter essa grelha, a gente pode deixar a trama vazia. A espessura eu vou colocar como ela tendo já. Ela vai ser algo mais espesso, então uns 25 centímetros. E é isso, agora é só uma questão de sair definindo então a geometria. E depois observar então o resultado no 3D, como ele está ficando. A gente pode mover, se preferir colocar uma visualização em perspectiva cônica, que é um pouco mais intuitiva. E também nós podemos já observar como o resultado está ficando em elevações. E aqui então nós vemos os nossos níveis, né? Se a gente quer que a laje fique por cima ou por baixo da linha do nível, como eu havia comentado antes, é só uma questão de selecionar e mudar a localização do plano de referência. Ou mesmo mover a laje. Se a gente quiser mover a posição da laje aqui, podemos mover, podemos digitar um valor específico, mas a princípio seria interessante que ela, né, na medida do possível, ficasse coerente com os nossos pavimentos e níveis.